Saudações, salute a tutti, shalom, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sou Leonardo Magalhães e você está no canal dedicado à fé, religião, religiosidade, história das religiões, sociologia da religião e hoje nós vamos falar de filosofia, né? Então, filosofia e religião, continuando um vídeo sobre filosofia judaica, cultura judaica, né? Sempre referência aqui a Karen Armstrong. E nós falamos aí do Maimônides, né? Uma série de filósofos, pensadores. Lembro do Maimônides, nós comentamos que tem ali, né, uma querela, né, com a questão do Aristóteles também, né? Época que tinha vários pensadores ali na Andaluzia, que era a região do sul da Espanha, Espanha e Portugal, né, que era o império ali da tradição muçulmana, né? Então vários pensadores judeus escreviam em árabe, né? Então já falamos disso aí. Essa parte mais cultural, eu recomendei este livro aqui, a História Ilustrada do Povo Judeu, ou uma curta história, uma breve história do povo judeu, que aí vai trabalhar essa parte de como é que foi a relação ali dos judeus com impérios otomanos, aliás, muçulmanos depois do Império Otomano, que é século XVI, etc., né? E vai explicar essa cooperação ali, principalmente na Espanha. Então, tem grandes pensadores, foi basicamente que, né? Vou usar esse livro também para completar aqui a Karen Armstrong, principalmente quando eu falo do Narmânides, né? Aqui ela sentiu falta do Narmânides aqui, né? Ela falou mais do Maimônides, né? Deu grande destaque ao Maimônides, que realmente, né, configurou-se um grande pensador judaico que também escreveu em árabe, né, etc. Alguns até falavam que ele era muçulmano, tá, nessas questões aí. E não falou tanto do Narmânides. E aí nós vamos aqui para a parte cultural, né, em que o Narmânides ele ficou famoso por aqueles debates com os cristãos, principalmente cristãos que eram ex-judeus, né? Mas era complicado, porque se você vencesse o cristão no debate, ainda mais estando no reino cercado de cristãos, você, né, podia perder a vida. Então, o Narmânides, que não concordava muito com o Maimônides, né? Tanto é que ele chama o Ramban, é o Narmânides, e o Rambam é o Maimônides, né? Para diferenciar os dois. E aí o Narmânides saiu viajando, né? Então, igual o Maimônides, né? Também foi embora para poder. E isso mostra o trauma da Inquisição naquela época, né? Século XIII e tal. Já ia piorar, né? Ia piorar ainda mais lá para o final do século XV, XVI, né? A gente já viu vários livros aí, Arrancados da Terra, que vai mostrar esses sefarditas, né, que são os judeus ali da Espanha e Portugal, fugindo ali para a Holanda, para o norte da Europa, depois para o Brasil e depois até fazendo colônia ali, onde é Nova York, né? Então tem isso aí, o Lira Neto, Arrancados da Terra, né? Já falei. Então, esse a gente já falou, né? O Maimônides, ou Rambam, e o Narmânides, ou Ramban, com N, né? Aí, muito bem, o tempo andou, nós vamos falar agora de uma cidade lá na Galileia, né? Que ou seja, o norte ali da Judéia, né? Do Israel, Palestina e tal, que ela vai ter uma série de grandes pensadores, que vão ser uma série assim mesmo, impressionante, né? Então ela vai mostrar isso aí. Esses nomes são importantes, então vamos lá para o século XV, XVI, uma grande renovação na Kabbalah, né? Que aí tem aqui uma série de pensadores. Olha, aqui tem o Joseph Caro, que aí tem o Moses Cordovero, que é o Ramak, né? Chamado Ramak. Aí tem o Isaac Luria e depois tem o Haim Vital. Então, assim, interessante isso aí. Essa corrente de pensamento, de mestre formando discípulo, que é mestre de outro discípulo, né? Interessante isso aí. O Caro, ele é mais conhecido pela parte da Halahá, né? Que é a parte mais, assim, vamos dizer, jurídica, né? Será que seria jurisprudência? Que é a questão da lei, mesmo lei judaica. Escreveu o Mesa Posta, né? Não vou pronunciar, que eu não sei hebraico, então nem vou pronunciar aqui Mesa Posta. E ele fugiu da Andaluzia, ou da Espanha, né? E foi para o Império Otomano. Porque justamente a Inquisição estava pesando a mão ali, né? Então ele foi lá para o Império Otomano, ali, Galiléia e tal, e lá, né, foi um dos professores do Ramak, que é justamente o Moses Cordovero, 1522 a 1570. O Cordovero, né, criou todo um sistema de Kabbalah e tal. E aí no dia que ele morreu, sabe, no dia do funeral do Cordovero, chegou lá o Isaac Luria, né? Que aí vai formar um outro sistema. Aí tem dois sistemas paralelos de Kabbalah, a do Cordovero e a do Luria, né? Isaac Luria.
Então, o Luria, ele chegou lá no dia dos funerais do Cordovero, que incrível, né? E aí, quem foi que anotou e copiou e codificou os ensinamentos do Luria? Foi exatamente o Haim Vital, né? Haim Vital, que de Safed, né? Chamado de Safed, que é um centro cabalístico. E eu já falei de cabala aqui, né? Vou deixar um dica aí. Livros sobre cabala, né? Que é esse recebimento, essa revelação que foi codificada ao longo desses 2000 anos aí, né? Desde lá da época, né? Do fim do segundo templo, né? Que aí foi aquela invasão romana lá, 70 da Era Comum, 70 depois de Cristo, né? Então as questões que esse pessoal todo aí, principalmente Cordovero, né? Cordovero que vai influenciar o Isaac Luria, que vai influenciar o Haim Vital, que vai escrever a Árvore da Vida. Então é isso aí. As questões Deus é mais transcendente ou ele pode ser também imanente? Né? A questão já falamos isso aí no Spinoza, né? Vai ter gancho para Spinoza aqui. Deus transcendente, imanente e como do perfeito veio o imperfeito? Grande questão, né? Por que Deus tem necessidade de criar alguma coisa, né? Deus precisava criar. O que Deus fazia enquanto não criava? Ao criar, teve modificação em Deus, né? Então essa questão é onde Deus não está, né? Então, não existe lugar onde Deus não está, Deus está em tudo, tudo é Deus, né? E tudo está em Deus. Aí é a questão do panenteísmo, que eu também falei no vídeo aí falando do Spinoza. Nós não colocamos Spinoza aqui na questão da filosofia judaica porque ele irritou tanto o judeu quanto o cristão, né? Então ele é um outro pensamento, racionalismo, é mais moderno, né? Claro que ele conhecia a Kabbalah, com certeza ele conhecia a Kabbalah, essas ideias todas aí, conhecia o Cordovero, né? Tinha lido com certeza. Mas o Spinoza está com outras ideias, conversando com outros, né? A questão dele lá com Descartes e tal, que é a questão do monismo, do dualismo, né? É, então a questão é como o imperfeito veio do perfeito e como que o finito veio do infinito, né? Então, ou seja, aí a questão aqui do Cordovero vai ser a questão da concentração de luz, diferente concentração de luz, e a questão da emanação. Vai lembrar um pouco lá o Plotino, né? Se eu não me engano, a questão da emanação é que tudo é um e tudo vem de Deus, né? Aí seria um panenteísmo. Tudo é um, ou seja, só existe uma substância, bem Spinoza, tudo é uma substância e tudo vem de Deus, tudo volta para Deus, né? Então, aí a diferença seria, vai lembrar muito aqui, né? Vai inspirar muito o Luria nessa parte aí, ó. Que aí Deus antes de criar é o Ein Sof, né? Estava ilimitado, estava absoluto, e aí essa luz concentrada emanou para as três primeiras Sefirot, né, que é a famosa trindade da Kabbalah, que é Keter, a coroa, Hokmah, que é a sabedoria, e Binah, que é o entendimento. Né? Então, migrou para... Só que essas três aguentaram, né? Essas três aguentaram a luz, só que as outras... Aí que vai entrar o Isaac Luria, né? O Isaac Luria vai entrar nisso. Mas antes, vamos falar do Cordovero ainda, que Cordovero vai escrever ao Pardes Rimonim, que seria pomar de romance, né? 1500 páginas esse livro dele, hein? Muito bem, aí vai falar da exegese, né? Exegese, podemos dizer assim, do judaísmo, né? Que é as formas do Pardes, que são os níveis de leitura. Então você tem o Peshar, né? Que é o literal, ao pé da letra, né? Literalidade, literalismo. O Remes, que são as alusões do texto. O Drash, que é o sentido mais moral, é a moral da história, o sentido por trás da história, né? E o Sode, que aí é para os iniciados, para os esotéricos, né? Então esses são os níveis. Então quando você pega um texto, né, você tem que ver as camadas desse texto ao pé da letra, o que quer dizer, depois, mas tem uma alusão a alguma coisa, tem alguma referência, algum intertexto, né? Tá fazendo alguma pegadinha, depois, qual que é a moral disso aí? O que ele quer dizer com isso, né? E é interessante, você pode usar as parábolas da Bíblia, você pode pegar as parábolas aí. Em breve eu vou pegar umas parábolas do Evangelho e vou submeter esse Pardes aqui, né? Que é, você pega uma parábola, ó, Jesus está falando isso, ele quer falar isso, ele estava falando disso. E no final das contas, sobre o que ele está falando mesmo? Você pode aplicar que vai dar certo. Hein? Pega ali as parábolas de Mateus, né? Vai dar certo isso aí, Lucas, né? Então, o Cordovero é famoso por isso, ó, todos viemos de Deus, nada está separado de Deus, né? Tudo vem de Deus, tudo volta para Deus. Então isso é panteísmo? Não, né? Não é panteísmo, você pode falar o Spinoza, né? Barroco de Spinoza, tem um vídeo aí, em que tudo é Deus, então tudo é Deus, né? Agora,
A ideia do Cordoveiro é que tudo está em Deus, por isso que é panenteísmo, né? Vem e volta, né? Vem e volta, e pelas emanações. Muito bem, aí que Isaac Luria vai entrar, né? Que eu falei, o Isaac Luria chegou lá nos dias dos funerais do Cordoveiro e tomou lugar, né? Vou dizer assim, né? Chegou lá e ele começou a ensinar o sistema dele. O sistema dele, a gente olha, realmente tem essa emanação, tem a diferença de luz, tal, Deus é absoluto. E por que que o imperfeito veio do perfeito? Por que que tudo não é perfeito, né? Por que que o finito veio do infinito? Aí vai explicar, gente, olha, as três primeiras sefirotes, a Trindade, Kabbalah, né? Aguentou a luz absoluta, mas o resto não aguentou. Então vai rompendo, né? Vai rompendo, a luz vai espalhando e dessa luz espalhada, rompida, podemos dizer assim, né? A luz rompida, rompimento, fala rompimento dos vasos, rompimento, né? Que deveria aguentar essa luz, não aguenta, porque a luz é divina e tal. E aí ela vai fragmentando e vai, à medida que vai fragmentando, vai formando os outros sefirotes, né? Que aí das três tem mais as outras 7, né? E aí até chegar ao mundo tal como nós conhecemos, o mundo da matéria, né? E aí o mundo da matéria está muito distanciado da substância inicial, que é Deus, né? Então por isso que é imperfeito. Então é uma gradação, existe uma gradação desde o perfeito até o imperfeito, né? Então ele vai explicar e que a nossa função no universo é retificar isso aí. Então já vai ter uma questão moral. Então, olha, o que você pode fazer para retificar isso, né? Ou seja, trazer novamente à luz a integridade, né? Então é essa questão que ele vai trabalhar em relação aos outros, né? Que é a retificação. O Cordoveiro seguiu mais o Maimônides, né? Então Cordoveiro, né? Cordoveiro não explicou essa questão do imperfeito e tal, né? Mas a Lúria foi inovador com essa ideia da retificação, né? Que é o Tikkun Olam. Tikkun Olam é retificar o mundo, né? Entendi isso, retificar o mundo. É complicado, né? Por isso que fala Kabbalah é coisa complicada, porque são vários conceitos e tem níveis, né? Então, por exemplo, tem Kabbalah que vai trabalhar questão de hermetismo, né? Que até tarô e tal. Você vê uns tarólogos citando Kabbalah. E outros que só usam os signos, né? Signo do zodíaco, no máximo, né? Não passa disso aí. Então é complicado que aí você tem vários níveis de Kabbalah, hermética, que usa tarô e tal, outros que usam só o signo, né? Então fica esse negócio aí. Tanto que a Kabbalah luriânica é separada justamente por isso, né? É outra Kabbalah, né? É uma outra tradição. Né? Assim como tem 7 tradições hoje no judaísmo, já falei vários vídeos aí sobre o judaísmo, possivelmente 7 ou 8, né? Se você colocar o judaísmo messiânico, só que o judaísmo messiânico não é considerado judaísmo pelos judeus, né? Então é complicado isso aí. Bem, muito bem. Aí, então, isso aqui é o Lúria, depois vai ser codificado pelo Haim Vital, né? Haim Vital, lá em Safed, e aí ele vai codificar isso aí, né? Na Árvore da Vida, né? O livro chama Árvore da Vida. Muito bem. E aí, no século, né? Dá muita coisa, mas estou resumindo aqui, né? Então, no século 17 e 18, vai acontecer o seguinte, olha, lá no século 17, né, teve o ápice de Safed, depois, né, depois do Lúria e os seus discípulos, mas aí vai vir lá os falsos messias, pessoas, né, que vão se dizer messias, vão salvar tal, e aí acabou que tem um messias lá que acabou se convertendo ao Islã, então vários judeus se converteram ao Islã e tal, nessa questão assim, que foi meio traumático para eles, né, foi meio traumático aí. Muitos passaram a se assimilar nos países onde eles estavam, né? Então o judeu estava na Alemanha, passou a ser alemão, tá na Polônia e tal. Então teve uma época ali que é o iluminismo, Haskalah, né? O iluminismo, época de iluminismo judaico, em que se tentou assimilar, né? Tentou enturmar ali na Europa. Mas no século XVIII, em pleno iluminismo, vai vir uma figura do Baal Shem Tov. Baal Shem Tov é o Senhor do Bom Nome, que vai ser o Hassidismo. O Hassidismo vem dessa ideia de ser um justo e tal. Então ele vai ser mais um movimento do êxtase, um movimento assim, não muito intelectual. Então a Kabbalah vai ficar assim, a Kabbalah coisa para intelectual, para rabino, né? E aí, é claro que vai ter, né, movimento que vai usar os dois aí, mas de início tanto é que teve adversário dentro do próprio judaísmo, né? Que seria mais ou menos os pentecostais do judaísmo, né? Que são, né, reuniões com êxtase, com dança, então é uma coisa interessante isso aí. O Hassidismo é um pouco diferente do rabino comum, ortodoxo, né? E aí tem mais a preocupação com a experiência mística do que ficar estudando a Torá, né? Tem essa diferença aí. E dele foi surgindo a dinastia de Rebs, né?
Os rebes são esses líderes da comunidade que vão transmitir conhecimento, né? E esse conhecimento é transmitido de mestre para discípulo, igual a Kabbalah. Então ficou uma coisa meio paralela a Kabbalah. Não sei se, né, teve dissidência, teve, né? Teve tudo. Como diz, né? Quando tem dois judeus, tem três ideias, né? Então essa questão aí que dividiu a comunidade. Então hoje, como eu falei, tem 7 linhas principais aí do judaísmo e tal. E o hassidismo é uma dessas aí, tem o ultra-ortodoxo e tal, né? Então o hassidismo tem até uma forma de vestir diferente. Tá? O pessoal acha que todo mundo que é judeu é racídico, hassidista não é, né? É uma linha muito famosa na América, né? Do pessoal do hassidismo. Então eles tentam mais a questão, experimentam mais a questão mística, né? Então essa diferença. E isso é justamente uma reação ao iluminismo. Né? Então, vários movimentos, assim como depois da Revolução Francesa do século XIX, teve o reavivamento na América, o fundamentalismo na América, né? E na questão do cristianismo, já falei em outros vídeos. Né? Então é interessante isso aí, como é que houve um período de assimilação, tentou ter uma assimilação, mas não aconteceu, e aí os judeus continuaram sendo perseguidos, e eles falaram assim, vamos nos integrar, vamos, né, fazer a integração das nossas práticas, né, questão da fé. E aí, aquela questão vai formar um grupo muito pequeno de judeus praticantes e vai formar um monte de judeu com tradição judaica, né, com cultura judaica, mas não praticante. Né? Até Israel, o Estado de Israel hoje tem isso. Né? Nem todo judeu, etnicamente falando, é um praticante do judaísmo. Né? Então se ressalta muito isso aí, que ficou um nível muito erudito de judaísmo, pessoas que realmente conhecem a Torá, copiam a Torá, e o grupo dos seus filhos, seus parentes que são judeus, têm algumas práticas judaicas, datas judaicas e tal. Igual aqui tem o cristão não praticante, que tem Natal, tem Páscoa e tal, mas não vai na igreja. Então tem esse grupo de judeus que eles são judeus, mas não praticam judaísmo. Para saber mais disso, né, então a dica de leitura é aqui, né? Cultura do povo judeu. Muita coisa eu combinei aqui, Karen e esse livro, que é mais a cultura judaica. Né? Então vai falar muito da cultura, dessas várias linhas, aí né, os sefarditas, né, os askenazitas. Né? Sobre a parte de filosofia, né, então essa dica aqui, ó, pela iniciação em só da filosofia, muito básico, mas é bom você ter o panorama da filosofia. Depois você vai pegando os detalhes, né? Vai falar muito en passant da filosofia e da literatura islâmica na Idade Média, e também vai incluir o Maimônides, né? Mas não vai falar do Narmânides, por exemplo, de outros, né? Então é muito básico. E nos próximos nós vamos discutir Aristóteles, né? Já que falando de Aristóteles com Aquino e tal, vamos falar da alma, né? A questão da alma, ou de ânima, que é a obra de Aristóteles, né? Então fica prometido, a gente vai ler Aristóteles, né? Vamos voltar na Grécia clássica, Grécia antiga, para ler sobre a alma. Qual que é o conceito grego de alma? Né? Tem toda essa questão, a alma é mortal, a alma é pessoal, a alma ela é coletiva, né? Então tem essa questão toda até hoje, né? Alguns acham que a alma é mortal, outros acham que é imortal, etc. Né? Então é um conceito muito complicado. Vamos ver o que o Aristóteles pensava sobre isso e depois o que o Averroes pensou sobre isso, o que o Aquino pensou sobre isso, ok? Então é isso aí. Grato pela atenção e não deixem de compartilhar.